A maior parte das lesões vem porque as pessoas não respeitam os limites de treinamento em relação às zonas. Ele não quer fazer o treino leve, aí quer fazer muita pancada, lesiona. Você lesiona por alguns motivos. Eu gosto de deixar didático 2 motivos principais que lesionam. Grande aumento de volume e muitos treinos intensos durante a semana. Então, você copiar treino é um outro problema grave que a gente precisa enfrentar e entender o seguinte: mesmo que a pessoa, digamos que você tem 2 irmãos, são gêmeos, idênticos, mesmo VO2 máximo, mesma alimentação, mesmo trabalho. É possível acontecer isso, esse Ctrl-C, Ctrl-V no caso de pessoas assim? É possível? Não, acho que não. Só na hipótese mesmo, só no caso de hipótese. No mundo perfeito. Tá? A gente pergunta isso, professor, porque acontece, a gente sabe que acontece. Mas eu sou gêmeo. Mas olha só, mas aí é isso que eu ia completar. Mesmo esses gêmeos, os treinos deles têm que ser diferentes. Isso é importante, gente, para você que está assistindo e ouvindo esse programa, que o quanto um treinador precisa pensar para que ele monte a sua planilha de treino, seja semanal, seja quinzenal, seja mensal, semestral, enfim. Existe muita ciência envolvida num treinamento de corrida. Ninguém evolui sozinho. Esse é o mantra dentro do Clube dos Mestres da Corrida. Não é nem um lema, é um mantra. Os mestres têm que acordar e falar isso todo dia. Ninguém evolui sozinho, ninguém evolui sozinho. Salve, salve, jovenzinhos e jovenzinhas! Está começando mais um Corrida On Demand e hoje o bate-papo tá muito especial. Se você gosta de entender os porquês na corrida, esse episódio também é pra você. Só dando um salve, se esse é seu primeiro episódio, Corrida On Demand é um podcast que fala sobre corrida de rua para iniciantes, amadores, todo mundo que gosta de correr, atletas de elite. Se você gosta de correr, corre no Pace 3, no Pace 8, não importa. Esse é o seu espaço de conversa e hoje o bate-papo tá muito interessante. Antes, eu preciso falar para você seguir aqui o Corrida On Demand nas redes sociais, através do Instagram, @Corrida On Demand, ou também seguir também lá no Spotify e no YouTube. Todos os nossos episódios estão lá, episódios de notícias quando sai, episódios de resenha, de bate-papo como esse aqui. Vai lá, ouve no Spotify e nas demais plataformas de podcast. Lembrando que no Spotify você tem a opção de assistir também em vídeo, tá? Então você que tá ouvindo esse programa na Apple Podcast, na Deezer, no Castbox, no Podcast Addict, saiba que você pode assistir também no Spotify ou assistir também lá no YouTube. Para você que está assistindo no YouTube, então já sabe, quer ouvir essa conversa em outras plataformas de podcast, pode ouvir também. E também a falar dessa novidade que é lá no nosso site, que também está rolando uma rádio online agora, onde a gente, além de você, óbvio, ouvir músicas, ouvir conteúdos sobre corrida, você também ouve os nossos podcasts em formato de rádio. Então, fica aqui dentro da comunidade Corrida On Demand, que você tem muito assunto. Se você gosta de corrida, gosta de estar sempre ouvindo alguma coisa nesse sentido, Corrida On Demand é para você. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Sem mais delongas, eu já vou chamar o nosso convidado aqui para nossa sala. Senhoras e senhores, plateia virtual de pé, vamos aplaudir o nosso convidado, professor Vitor Franco. Palmas para ele, aê! Seja bem-vindo, Valeu, obrigado pelo convite, muito bom poder trocar experiências, trocar ideia, conversar, passar informação para os seus seguidores, e é isso aí, vamos para cima. É isso aí, esse cara que está aqui com a gente hoje, ele é um mestre da corrida, literalmente. O cabra é ultramaratonista, é óbvio, né, professor de educação, não preciso falar essas coisas, né, mas o cara, ele tá terminando, um doutorado agora, certo, professor? Isso. Manja muito de corrida e além de manjar de corrida, ele manja de treinar treinadores. E hoje a conversa vai girar sobre treinamentos, sobre, né, qual que é a importância de se ter um bom treinamento e o mais importante, que é como você vai reconhecer um bom treinador, porque afinal de contas, você precisa ser bem treinado por um bom treinador. E para isso exige muito estudo, existe muita ciência envolvida por trás disso. Atrás de um passo, né, atrás de outro passo, tem sempre muita ciência envolvida. E é um pouco, a gente vai tentar falar sobre tudo isso hoje, tá bom? Então eu espero que você
curta esse episódio e aproveita e faz o seguinte, já pega esse link aqui, manda para todo mundo, seja na versão em podcast, seja na versão no YouTube. Se você tá ouvindo pela rádio também, que tá escutando a gente aqui, pega o link da rádio e manda para todo mundo. Em breve nosso aplicativo vai estar no ar também. Então fica ligado, porque essa conversa vai ser útil para você e para muita gente. Então faz isso. Vamos criar, quem compartilhar vai baixar o Pace. Vai por mim que baixa o Pace eu ver essa conversa aqui, né, professor? Isso aí é mágico, né? Porque quem compartilha vai ter essa mágica. Pode ter certeza que vai dar certo. É isso. Vai dar mais certo do que tênis com placa. Exatamente. Olha, isso é um bom assunto, hein? Isso dá polêmica. Mas é isso. Vamos começar então esse bate-papo. Professor Vitor, eu queria saber assim, primeiro, quem é o professor Vitor, da onde ele é, onde ele nasceu. Tu vem de onde, meu jovem? Eu sou de Campos dos Goytacazes, uma cidade ao norte do estado do Rio de Janeiro, divisa com o Espírito Santo, onde eu estou nesse momento, vivo aqui, trabalho aqui. Já morei em Minas Gerais, já morei no Espírito Santo, já morei em outros lugares e atualmente eu sou daqui, nascido e criado aqui. É uma cidade onde forte é a cana-de-açúcar, o comércio, e é uma planície, não tem muitos morros, o que dificulta quando a gente vai participar de alguma corrida de montanha ou alguma São Silvestre, que tem ali a subida da Brigadeiro, que aqui não tem subida nenhuma. E é isso, eu 45 anos, casado há 21 anos, pai de 3 filhos, católico, que vive a corrida hoje de uma maneira diferente de como eu comecei a correr há 12 anos atrás, em 2013. É um pouco disso. Legal. E esse lance antes de começar na corrida de rua e tal, sua experiência assim, profissional foi sempre academia? Como é que foi? Você passou por escola? Como é que foi a sua trajetória dentro da própria educação física? Eu me formei em educação física em Viçosa, Minas Gerais, no ano de 2003. Depois fui morar em Vitória, no Espírito Santo, porque é uma cidade que eu adoro, pretendo voltar a morar lá um dia, e trabalhar com musculação. Musculação, personal trainer, avaliação física, começo de carreira, recém-casado. E ali eu entendi que o meu local não era na sala de musculação. Eu amo a musculação, é o que eu mais estudei na minha vida, provavelmente. Já dei aula no ensino superior também, de treinamento de força. Mas na sala de musculação, com 23 anos de idade, eu percebi que eu teria um limite ali. E minha esposa sempre me falava assim, Vitor, você explica muito bem, você fala muitos detalhes, você gosta de estudar, por que você não vai dar aula na universidade? E aí eu comecei o mestrado e logo em seguida já fui para o ensino superior com 24 anos de idade, 2004, já comecei, estava dentro de uma sala de aula, dando aula de fisiologia do exercício de uma universidade particular, também no Espírito Santo. Dali fui seguir a minha vida profissional, até que então eu fiz um outro concurso e hoje eu trabalho que é em São Paulo, os institutos federais, né? Alguns lugares chamam de IFET, né? Aqui é o Instituto Federal, desde 2008, dando aula no ensino médio, de educação física no ensino médio. Nós temos também um curso aqui no Instituto Federal que eu trabalho, que é o Instituto Federal Fluminense. Tem um curso de educação física, então continuo dando aula no ensino superior também, com aulas de fisiologia, cinesiologia, biomecânica, treinamento de força, fisiologia humana. Então essa é a minha carreira profissional. E aí, quando foi 2013, eu começo a correr para emagrecer. 2015 eu faço a minha primeira maratona, primeira ultra. E 2017 eu começo a observar que eu poderia ser treinador, que eu tinha conhecimento para me tornar treinador de corrida. E em 2017 que eu me torno treinador de corrida e que eu faço até hoje com muito prazer, muito, muito amor, e continuo dando aula no ensino médio e no ensino superior também. Legal. É legal ver essa história de transição. Eu sempre pergunto isso para os convidados. Às vezes o pessoal me pergunta nos bastidores, mas por que isso é relevante? Eu falei, porque é uma história que às vezes poucas pessoas se interessam para saber, mas quando a gente conta essas histórias de novo, é como se a gente revivesse e lembrasse de um monte de coisa, né? Então, eu acho que esse tipo de memória, lembrar de onde a gente veio, até onde a gente já conseguiu chegar, é muito bom, porque isso tira da gente aquele lance de autossabotagem, porque eu não sou capaz de fazer, porque eu não sei se eu vou conseguir. A gente lembra a trajetória que a gente já fez e fala, caramba, se eu já cheguei até aqui, é possível conseguir chegar mais longe, né? E ouvir outras histórias me incentiva pra caramba. Tem um professor que ele fala que o currículo, o que está no papel, no seu currículo, não mostra o tamanho das coisas que você fez e principalmente
não mostra a sua jornada. Eu fiz o mestrado, 3 especializações e terminando o doutorado agora. Na verdade, quando esse vídeo está sendo publicado, eu já sou doutor, né? Então, assim, terminar o doutorado agora não mostra as pessoas que fazem parte dessa história, né? O papel ali é muito frio, só dizer, doutor, tá, mas a quantidade de pessoas, os relacionamentos, as amizades, isso tudo é muito importante para entender quem eu sou, como eu sou hoje em relação ao treinamento de corrida. Então essa memória, eu acho que realmente é muito relevante, porque mostra quem a pessoa é, né? Exato. Isso é muito importante. São valores que às vezes, que você falou, no papel acaba ficando frio, mas sempre quando a gente consegue trazer numa conversa ou encaixar isso num momento como esse aqui, eu acho que é importante até para a gente poder valorizar o que o outro tem se dedicado a fazer, né? O que principalmente a gente que lida com educação física, cuidar de outras pessoas não é uma tarefa simples, né? Como as pessoas pensam, né? A gente pode até marcar um outro dia para falar só sobre esse tipo de cuidado com o próximo, seja em sala de musculação, seja dentro da corrida de rua. Muita gente procura a corrida de rua por conta da saúde, né? Por conta de uma melhor qualidade de vida, enfim, iniciar, né, numa atividade física por ser uma atividade até simples de se começar a fazer, não precisa de muita coisa, só a gente costuma brincar que é um tênis, um sonho, né, e uma rua para você correr. Então eu acho que isso é importante, eu gosto sempre de trazer, porque eu também acabo aprendendo, né? Eu que estou nesse começo dessa trajetória, é importante para mim saber aonde as pessoas que eu me espelho, onde os mestres o que eles passaram, o que eu posso aprender com isso, né? Enfim, seguir também o meu caminho e construir a minha história. Mas falando sobre corrida, você falou que entrou na corrida por conta de questão de sobrepeso, né? E como é que foi essa virada de chave de você começar a correr? Como é que foi a sua primeira experiência com corrida lá em 2013? Como você começou correndo? Conta pra gente essa história aí. Rapaz, toda medalha tem uma história. Eu tenho um canal no YouTube também, que é a Corrida Consciência, e lá eu tinha a medalha, cada medalha uma história. Eu comecei no início de 2013 para perder peso, estava sem grana para pagar academia, eu falei assim, vou começar a correr, meu primo está correndo, achei legal, comecei a correr. E aí vi que tinha uma corrida aqui, passava na porta da minha casa, falei assim, vou me inscrever. Fui fazer a inscrição, era inscrição, se eu não me engano, era R$40, R$50 a inscrição. E tinha duas opções, tempos. 4... rapaz, nem fala, R$50 para correr, ganhar a medalhinha, banana no final. E tinham duas opções, 4 quilômetros e 8 quilômetros. Eu falei, bem, quanto que é o preço? É o mesmo preço para as duas, você paga R$50 para correr 4 quilômetros ou 8 quilômetros. Eu falei assim, então vou correr 8 quilômetros, que assim eu fico mais tempo na festa, vou gastar meu dinheiro, mas vou gastar bem gasto. Né? Você vê que ideia de jirico, né? Não tinha treinador, tava só correndo na rua. Eu falei assim, isso aí é muito errado, né? Hoje eu percebo isso. Lá atrás, ninguém me falou, porque não tinha ninguém para me falar. Fiz os 8 quilômetros e eram 2 voltas de 4 quilômetros. E aí passou... eu sei que eu fui o antepenúltimo. Quando estava faltando 200 metros para a reta final, assim, como eram voltas, aí eu fiz a volta e vim contando quantas pessoas tinha atrás de mim. Passou um senhor de cabeça branca, o senhor Klaus, depois eu até conversei muito com ele, uma moça, né, meio gordinha, todo mundo mais lento que eu, assim, eu falei assim, caramba, eu tô em último. Tinha umas 4 pessoas atrás de mim. Aí eu morto já. Quando chegou 200 metros, quando eu já olhava a linha de chegada, o senhor Klaus começa a acelerar. Eu ouço, né? Plá, 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 correndo. Eu falei assim, cara, eu não tenho perna para acelerar agora, não vou dar esse sprint final, deixar ele passar. O senhor Klaus me passou, aí eu cheguei em casa, tinha 2 filhos, né? Eu não tinha um terceiro ainda. Meu filho mais velho falou assim, e aí, pai, como foi? Você ganhou? Eu falei assim, cara, eu cheguei em último. Pergunta, né? Você ganhou? Cheguei quase em último. E, não tinha mais nada na mesa de frutas, o pessoal já tinha comido, né? A gente às vezes esquece de quem vem atrás da gente, exato, que chega com fome, chega cansado, às vezes pega 2 copos de água, barrinha quando dá gel na corrida, você pega 2, 3 e, a galera que vem lá atrás, que precisa, que merece, às vezes até mais, por conta de estar se dedicando realmente ali, quase que superando realmente as suas dificuldades.
e tá correndo e tá participando. Quando eu cheguei, porra, não tinha mais nada, não tinha água, não tinha fruta. Eu falei assim, porra, que fiz uma escolha errada. Mas tem essa medalha até hoje. Mas a medalha tinha, né? A medalha tinha, né? Porque tem corrida que assim, nem medalha tem, de tanto pipoca que aparece. Nossa, nem fala. Mas aqui, há 12 anos atrás, era bem menos, né? Sim. Hoje que a gente tem, às vezes, essa preocupação. A minha cidade é uma cidade grande, são mais de 500 mil habitantes, mas não tinham tantos corredores, né? Hoje que a corrida tem essa explosão e todo mundo está correndo, e muito bom por conta disso. Mas o meu início na corrida foi esse. Aí você vê, ó, 2013 eu fiz a minha primeira prova em novembro, em agosto de 2014 eu já fiz a primeira meia, em junho de 2015, com menos de 2 anos da minha primeira participação, já fiz a maratona, e dezembro de 2015 eu já fiz a primeira ultramaratona, que foram 80 quilômetros no percurso em 12 horas, né? Ultra de 12 horas, que aí você fica rodando no mesmo lugar durante 12 horas. Aí eu fiz 80 quilômetros. O meu primeiro treinador foi em 2014, para me preparar para a primeira meia, o segundo treinador para me preparar para a primeira maratona, e o terceiro treinador para me preparar para a primeira ultramaratona. E quando foi, aí fui caminhando. Sim. Já tinha feito mestrado em educação física lá em 2006, nunca pensei em trabalhar com corrida, nunca pensei em trabalhar como treinador, eu nunca trabalhei com esporte, o meu forte, né? Eu falo que o meu core, né? Onde eu sou forte, o meu ponto forte é realmente a educação. Eu falo que eu sou um ótimo professor e um bom treinador. Então, ou seja, a minha vida toda foi pautada na educação, seja ensino superior ou na educação básica. Então, sempre me formei, eu tenho curso de pedagogia, mas aí fui caminhando. 2016, continuei fazendo maratona, fazendo ultra. Quando foi 2017, surge a oportunidade, uma pessoa vem e fala assim, Vitor, você não é professor de educação física? Sou. Eu estou precisando de um treinador, você não quer me treinar? Aí eu fiz um curso com o professor Jefferson Viana, que foi diretor da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu estou terminando o doutorado, e foi treinador do Ronaldo da Costa, um pouco antes do recorde mundial. Fiz o curso com ele, aprendi alguns cálculos, eu falei assim, pô, eu consigo ser treinador de corrida, dá para fazer uma coisa bacana. E ali eu comecei a treinar algumas pessoas. Eu falo que eu nunca tive assessoria de corrida, mas sempre treinei algumas pessoas nessa jornada, né? E aí foi essa caminhada de corredor, iniciante, a ultramaratonista e depois treinador. Legal que você teve a experiência de corredor, passou por toda aquela fase do iniciante, para entender como o iniciante pensa, para poder... Isso com certeza contribuiu demais para sua base como treinador, né? E sem contar a sua didática, porque a gente se conheceu por conta do trabalho que você faz na internet, né? Do mestre da corrida, que eu já te falei que eu sou fã, que eu ainda não me tornei, mas em breve me tornarei aluno, porque eu preciso desse curso, e porque é um dos meus objetivos também, né? Com a corrida. Então a gente tem que aprender com os caras que são brabos mesmo, com os caras que são mestres, e é importante você poder entender, porque na hora que você vai passar para o aluno, né, você como treinador, passar isso, facilita mais, porque você já entendeu o processo, né? Acho que ajuda pra caramba até na sua didática, né, professor? Exato, é o que a gente falou no começo, é a história, né? São as memórias que a gente não apaga. Hoje eu corro por um motivo diferente, mas eu ainda tenho a mesma sensação, a lembrança da minha primeira medalha, de chegar e ter a frustração de não ter comida, não ter banana, chegar com fome e não ter banana, né? E assim, de último na primeira prova, eu depois fiz a mesma prova no ano seguinte, 2016, e aí 2015, estava me preparando. Olha só como que as coisas são doidas, Thiago. A minha primeira prova foi 8 quilômetros, 2013. Aí depois fiz a meia em 2014, fiz a maratona em junho de 2015, a maratona do Rio. A minha primeira prova de 5 quilômetros foi depois de ter corrido a primeira maratona. Eu nunca tinha corrido a 5 quilômetros oficial. Isso é um erro que hoje eu sei que é grotesco. E aí eu sofro hoje os problemas de ter feito essa escolha errada lá no passado, porque eu vou continuar sendo... Vou continuar, né? Sim. Agora eu já estou com 45 anos, na época eu estava com 30 e poucos, né? Mas eu vou continuar sendo um atleta mais lento. Por exemplo, a minha melhor maratona são 4 horas e 12, 6 minutos por quilômetro.
a melhor meia é 1h52, né? Tá 5h40 por quilômetro. Uhum. E isso assim, treinando pra caramba, magrinho, me alimentando bem. Aí vem a questão genética, que não tem jeito. Eu nunca serei um corredor para correr maratona abaixo de 3 horas, por exemplo. Porque aí vem a questão genética. Não é possível alguém mudar a minha genética para eu conseguir conseguir correr uma maratona sub 3. Porque o meu VO2 fisiologicamente a gente consegue evoluir, mas é pouco, né, professor? Não existe. E às vezes, exato, o meu VO2 máximo, ele tá ali 40. Se eu fizer o teste hoje, vai dar isso, 40. Então, ou seja, o máximo que ele vai chegar é 50, 55. Para eu fazer uma maratona sub 3, tinha que estar 60, 65 de VO2. Então não dá. É lógico que vai melhorar, vai evoluir, mas fisiologicamente nós somos limitados. E aí tem treinador que promete que vai, que acontece e tal, que eu tenho treino mágico. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né, enquanto corredor, para saber escolher bem o seu treinador, né? E aí agora, aí eu fui caminhando desse formato, ou seja, você vê o erro que eu cometi. Primeira vez que eu corri 5 quilômetros foi depois de ter feito a maratona. E aí, mas assim, o bom disso, que eu participei da mesma prova, não fui nos 8 quilômetros, fui nos 5 e foi meu primeiro pódio. E tem uma foto, né, dos meus 2 filhos comigo no pódio, para eles entenderem assim, eu já fui último, mas agora eu tô no pódio. Foi por faixa etária, né, mas, não importa, né? Eles já viram, assim, meu pai foi meu pai que ganhou, né? Meu pai tem um troféu, não importa que meu pai tem um troféu. E essa foi a caminhada, né? Não, isso é muito louco. Acho que isso são recordações que a gente precisa manter, né? Que às vezes aquela saga por performance, por pódio e tal, às vezes você se mata tanto que você não curte a corrida, que você não curte o momento, que você não curte a paisagem, né? Não observa o quanto seu corpo é uma ferramenta fantástica, uma máquina incrível, né? E se deixa perder por pressão de peso. Não, gente, curte a prova. Ganhou. Mas é por categoria. Não importa, meu. Comemora. Você conseguiu vencer um monte de gente, mano. Comemora. E é isso. Acho que a corrida ela nos permite várias oportunidades de viver momentos mágicos. E isso é muito louco. Isso é muito legal. Você me fez lembrar. Legal. Você me fez lembrar já da minha maior experiência na corrida, que foi ser anjo, acompanhar seu staff, né? De um amigo que percorreu 250 quilômetros pelo sertão de Minas Gerais, 2 dias e meio, né? Nessas 58 horas, nós dormimos apenas 4 horas. Caramba. Porque tinha corte, né? Então era para terminar em 60 horas, ele terminou em 58 horas. É uma experiência que mudou a minha vida e baliza a minha forma de ver a corrida. Por isso que eu falei que eu hoje corro de motivos diferentes. E cada um de nós tem essa evolução dentro da corrida, né? A gente não pode correr sempre pelo mesmo motivo. Eu continuo querendo emagrecer, continuo correndo querendo perder meu pezinho, mas hoje é algo que é muito maior do que apenas perder peso. Eu acho que esse é o caminho. Imagina, você correr dos 250 quilômetros, 100 quilômetros não tinha sinal de GPS, não tinha sinal de celular, não tinha casa. A gente tinha um aparelho especial de localização, um localizador, e tinha um mapa da corrida no celular, mas não tinha um sinal de celular. Então era um mapa que a gente baixava, né, para usar offline, e foi se guiando nisso. Então essa é a minha maior experiência. Isso daí nada vai superar. E esse meu amigo tinha 60 anos de idade. Caramba! Sabe? E de repente, quando você estava lá com 170 quilômetros nas costas, ele fala assim: Vitor, eu agora vou correr até o final esses 80 quilômetros. Aí você ele foi fala, correndo. Errou. Éramos 2. A minha sorte era essa, né? Éramos 2. Então eu falo assim, que 50 quilômetros ele correu sozinho, 100 quilômetros ele correu comigo e 100 quilômetros correu com outro parceiro. Então, sendo que a gente foi revezando, né, esses 200. Sim. Mas ele foi correndo, cara, do nada. Tava quebrado, morto. Falei assim: Vitor, eu vou correr até o final agora. E começou a correr e flui. Então a minha vontade de estudar o doutorado sobre a ultramaratona é exatamente para entender algo que a gente não entende hoje. Qual é o nosso limite? Até onde a gente consegue chegar? Ele falava, né? Vitor, depois de 50 quilômetros eu aqueci. Olha que louco.
E não é uma soberba, não, você via isso. Eu estava ali do lado dele. Era nítido, né? Você presenciou isso. Era nítido, exato, né? Então, tem muita história para contar, né? Depois eu já anotei aqui, depois eu quero marcar um outro programa com você para falar sobre esse seu doutorado. A gente tá gravando aqui antes de você se tornar um doutor, mas até ele ir pro ar já será o doutor. Então, depois vou marcar pra gente falar sobre esse doutorado, depois que for divulgado, tá tudo certinho. Você voltar para contar se você conseguiu achar essa resposta que você foi buscar. A pergunta que não quer calar, né? Mas vamos deixar para a próxima. A gente tem que fazer um episódio só sobre ultramaratona, que é um assunto que eu tenho muita curiosidade também. Eu acredito que muita gente que está assistindo, que está ouvindo, tem também. Mas falando um pouquinho sobre essa sua construção de método, muita gente que está correndo, professor, às vezes vê a galera no YouTube falando sobre muita coisa, né? Treinadores de internet falando sobre muita coisa, sobre zonas de treinamento, sobre treino de tiro, fartlek, sobre as variedades de treino que tem, o longão, longuinho, 3 km é longão, não é longão, 5 km já é longão, não é longão. Então, existe muitos dependes e muitas interrogações para a galera que está começando na corrida, e como você é um doutor já, né, especializado nesse assunto, eu queria que você explicasse para a galera que está nos assistindo, que está nos ouvindo, um pouquinho sobre, por exemplo, a questão das zonas de treinamento. Às vezes você vê o pessoal falando sobre treinamento Z1, Z2, Z3, zona de conforto. Como você explica para essa galera, por exemplo, as zonas de treinamento? Como é que ele se baseia? Muita gente fica de olho no relógio GPS, enfim. Como é que você traduz as zonas de treinamento para quem está começando na corrida? Começou a correr agora e precisa explicar. Como é que você faz isso? Bacana. São níveis de intensidades que você vai trabalhar. As zonas são faixas de treinamento e que cada uma delas gera uma adaptação fisiológica no seu corpo. Por isso que a gente não pode só fazer treino forte, só treino de tiro. Bem, se eu quero, porque é muito lógico, né, cara? Bem, se eu quero melhorar minha velocidade, eu vou fazer treino de tiro porque melhora a velocidade, tá certo? Tá certo. Agora, o que sustenta a sua velocidade dentro de uma maratona não é o treino intervalado. Vai ser o treino lá na zona 1, o treino leve, o treino moderado, aquele é o longão, sabe? Então, ou seja, cada zona de treinamento tem a sua adaptação e a sua contribuição no treinamento de corrida, independente da distância que a pessoa vai percorrer, dos 5 aos 42 ou a ultramaratona. Tem que fazer diferentes treinos para que todos eles somados te entreguem um bom resultado, te entreguem a melhora, a evolução que você quer. É errado você pensar assim, não, vou fazer mais treinos intervalados porque eu quero melhorar a velocidade. Vou fazer mais treinos ritmados porque eu quero melhorar a minha tolerância ao lactato, vai melhorar meus limiares, eu vou correr mais rápido os 5 quilômetros, né? Vou fazer vários treinos repetidos de 5 quilômetros para eu melhorar nos 5 quilômetros. Não é assim. Por exemplo, e aí a gente entra numa outra questão que é de nível, né? O iniciante, os meus alunos iniciantes, eles não fazem a distância da prova antes do dia da prova. Já faz parte da minha metodologia. Mas aí você tem um aluno que já correu 15 quilômetros e quer participar de uma prova de 10. Então o treino dele vai ter 15 e tal, mas aí são mudanças. Mas em relação à zona de treinamento, você tem que treinar em diferentes zonas, diferentes níveis de intensidades, porque cada um deles contribui para uma adaptação fisiológica. Então, por exemplo, eu trabalho com 4 zonas, porque nós temos 4 níveis de intensidade, 4 domínios de intensidade. Na zona 1, você tem o domínio moderado. A zona 1 vai te ajudar muito a melhorar a economia de corrida e a durabilidade. Na zona 2, eu trabalho com limiares, que vai ajudar a melhorar os meus limiares. O que são os limiares? São os nossos limites. Você tem um limite 1, o limiar anaeróbio 1, o limiar de lactato 1 e o limiar 2. Eu corro a maratona até o limiar 1 e eu corro os 5 quilômetros no limiar 2. Então, saber qual é a minha velocidade nesses 2 limiares é muito importante para eu prever qual vai ser o meu resultado. Se o meu limiar 2 hoje é 4 minutos por quilômetro, eu vou fazer uma prova de 5 quilômetros em 20 minutos. Não adianta quem não vai fazer em 18. Não dá, não cabe. Fisiologicamente não cabe essa matemática. Apesar de ser biológico, fisiológico, o corpo ele te mostra muito sobre a matemática, sobre alguns resultados, previsão. E aí você tem depois a zona 3,
que é onde eu melhoro o VO2 máximo e a velocidade. Como que eu posso dividir essas zonas de treinamento, esses níveis de intensidades? Cada treinador tem as suas zonas de treinamento. Tem alguns que trabalham com 3, 4, 5, 6, 7. Tem um mestre da corrida que trabalha com 12 zonas de treinamento. Caramba! Porque isso vem muito também da natação. A natação utiliza muitas zonas de treinamento, porque os treinos... Sim. Então, assim, alguns trazem esse conhecimento da natação para a corrida. Eu gosto de trabalhar com 4, porque nós temos 4 fatores de performance que influenciam no resultado. VO2 máximo, limiares, economia de corrida e durabilidade. E eu consigo visualizar esses 4 fatores dentro dessas 4 zonas de treinamento. Então, por exemplo, na zona 1, eu limito até 75% do VO2 máximo. É lógico que às vezes, assim, o meu limiar 1 vai ser a 72%, o seu vai ser a 80%. A gente não vai saber exatamente qual é esse limiar 1 sem realizar um teste de laboratório. Tem alguns cálculos que dão para fazer, mas eu não gosto muito. Então você precisa ter um parâmetro. Eu uso como parâmetro 75% do VO2 máximo. Sempre com essa ideia. É geral, mas eu sei que para alguns vai ser menos, para outros vai ser mais. Então a zona 1, até 75% do VO2 máximo. O que eu treino na zona 1? Treinos contínuos, as rodagens, fartlek, longão. Também você faz na zona 1. O que eu melhoro na zona 1? Economia de corrida e durabilidade. Aí vamos para a zona 2. Ou seja, só para quem tá ouvindo a gente e tá começando agora, nessa questão da zona 1 para percepção de esforço, a pessoa ela não está muito familiarizada, professor, com o relógio GPS, ela não vai conseguir identificar muitas vezes a informação. Para ela, então, a zona 1, o senhor está dizendo que é aquela zona mais confortável que ela tem para a corrida. Pensando numa corrida de longa distância, óbvio que você não vai correr num ritmo forte. Então você vai correr naquela linha que é confortável, didaticamente falando, é como se a pessoa conseguisse correr e conversar sem se fadigar. É mais ou menos isso, né? Isso. É o pace fofoca. É o pace fofoca. Então, para você que tá escutando aí, a zona 1 é o seu pace fofoca, beleza? É isso aí. Pace fofoca, pace paquera, é aquele que você faz e continua conversando com as pessoas. Boa. Sem você precisar, sem ficar muito ofegante, né? Legal. É ali. Esse é o treino principal. É um treino que a gente tem que fazer muito. Muitos corredores falam assim, por que eu tenho que correr lento se eu vou correr rápido? Porque para você correr rápido durante muito tempo, você precisa de uma adaptação fisiológica que só o treino lento te dá. O treino mais leve. E a gente precisa fazer isso. E não somente nós. A elite treina desse jeito. A maior parte do treino... Correr leve também é treino, né, professor? Tem essa também. Também. Né? Demais, demais. A maior parte das lesões vem porque as pessoas não respeitam os limites de treinamento em relação às zonas. Ele não quer fazer o treino leve, aí quer fazer muita pancada, lesiona. Você lesiona por alguns motivos. Eu gosto de deixar didático 2 motivos principais que lesionam. Grande aumento de volume e muitos treinos intensos durante a semana. Isso é um fato que todo corredor iniciante, quando não tem um acompanhamento de um profissional, comete. Porque eu também cometi esse erro. Eu comecei muito parecido com você, correndo aqui nas ruas perto de casa, que ao contrário daí da sua cidade, pessoal, aqui que só tem morro, só tem subida, e eu me meti ao espertão a querer de fazer 8, 10 quilômetros passando por essas subidas todos os dias. E conclusão, me lesionei, me machuquei. Né? Então é importante, gente, você saber que quando o treinador te pede isso para você, corre leve, corre fofo, vai no pace paquera, não tem problema. Faz parte do seu treino e você às vezes acha ruim, mas é por conta disso. O seu corpo precisa estar bem adaptado para alcançar, né, um ritmo maior lá na frente. É outra briga, né? Descanso também é treino. Você precisa dar esse descanso e correr devagar também faz parte da sua evolução, né, professor? Com certeza. Inclusive, muito mais do que o descanso, respeitar, aliás, além de respeitar os dias de descanso, respeitar os ritmos propostos pelos treinadores. Quando for para correr leve, corre leve. A elite treina desse jeito porque é o que funciona. Não precisa ficar bravo com o professor, né? Não, o cara não tá com raiva de você, ao contrário, ele tá preocupado com você. Exato. E eu acho que isso é o principal. A zona 1 é onde está a grande evolução dos corredores, está na zona 1. Está em você fazer treinos que você não cansa muito, entre aspas, né? Correr cansa.
não tem jeito, mas você vai cansar menos, que você vai ficar menos ofegante, que você consegue conversar. Em relação à escala de esforço, hoje alguns relógios trazem, né, de 0 a 10, é você fazer um treino ali até 4, certo? Então essa é a zona 1, 4, 5 no máximo. Você fazer, terminar, tá inteiro, fala assim, pô, hoje eu corri bem, então tá tudo jóia. Essa é uma adaptação que a gente precisa muito. E aí a gente pode, aí indo para a zona 2, eu coloco de 75% a 90% do VO2 máximo. Todos esses números são do que tem na ciência, né? Principalmente 90% a 90% do VO2 máximo como limite 2, o limiar 2, que é também a velocidade que você corre nos 5 km ou a sua velocidade crítica, que aí é um outro cálculo que o treinador, de repente, pode fazer. Quais são as distâncias que eu corro no limiar 2? Os 5, os 10, todas as provas que você faça abaixo de 1 hora, você consegue correr esse tempo dentro da sua zona 2. Na zona 2, você faz treinos fartleks, faz treinos ritmados. O ritmado é quando você simula a prova em uma distância menor nos seus treinos. Alguns treinadores chamam de tempo run. Esse ritmado, ele te dá uma adaptação fisiológica que é a tolerância ao lactato. Essa tolerância faz com que você melhore os seus limiares. Então, se antes você corria 5 minutos por quilômetro, você fazendo treinos ritmados, não precisa fazer só isso durante a semana, o que a gente acabou de falar anteriormente. Sim. O principal treinamento do corredor é na zona 1, é até os 75%. Mas se você vai fazer o treino ritmado, ele pode te ajudar a você correr 5 km a 4,40, sabe? Você acelerar um pouquinho. Mas não pode ser todo dia, não pode ser toda semana. Aliás, toda semana até pode, mas não pode ser todo dia. Sim. Aí beleza, saímos da zona 2, vamos para a zona 3, de 90% a 100% do VO2 máximo. Nessa zona 3, já são os treinos intervalados. Na zona 2, a gente, em relação ao esforço, seria ali 5, 6, 7. Você já fala e respira. Mas já fala com uma certa dificuldade, né? Você já consegue falar uma frase e respirar. Fala uma frase e respira. É o forte e confortável. Eu tinha um treinador, que hoje é meu amigo, e ele fala sempre assim, Vitor, ritmado hoje, hein? Forte e confortável. Você está fazendo força, está confortável, mas você não consegue falar como você fala na zona 1. Na zona 1. Beleza. Aí vamos para a zona 3, 90% a 100% VO2 máximo. Você vai melhorar ali principalmente o seu VO2 máximo. É onde entram os treinos intervalados, principalmente os de maiores distância. Todos aqueles que você fizer estímulos acima de 3 minutos e descansar pouco, por exemplo, eu vou correr 4 minutos e descansar 2 minutos. É um treino intervalado, você vai ter que descansar, você vai fazer 4 minutos numa velocidade muito alta, em torno de 100%, por exemplo, o VO2 máximo, e o objetivo é melhorar o VO2 máximo em si. E aí tem um ponto, né, Thiago, que é assim, o VO2 máximo, ele está relacionado com o sistema respiratório, cardiovascular e muscular. A gente fala VO2, pensa muito no oxigênio, volume de oxigênio, pensa muito na respiração, mas onde utiliza esse oxigênio para gerar energia são os músculos. Então, ou seja, eu tenho que sempre pensar que qualquer coisa que atrapalhar minha respiração, minha distribuição sanguínea e a utilização vai atrapalhar o meu VO2. Então, o treino que me ajuda a melhorar o VO2 é o treino na zona 3, 90% a 100% VO2 máximo, e que você vai fazer treinos intervalados. Passou dos 100%, 100, 110, já é a zona 4. É o domínio chamado domínio extremo. Ali você já não fala mais nada. É treinos intervalados em que você vai correr pouco e descansar muito. Então, se antes eu corri 4 minutos e descansei 2, no treino para melhorar o meu VO2 máximo, agora, na zona 4, para melhorar a velocidade, eu vou correr 30 segundos e descansar 2 minutos. Mas eu vou correr 1 minuto. Você vai correr naquele jeito que você vai botar até os buchos por fora, né? Pra galera poder entender. É aquele que vai... Você vai falar assim, que merda que eu tô fazendo aqui. É o dia que você se arrepende, né? Rapaz, esse treino de tiro hoje, eu acho que eu vou desistir. Não dá certo, não. E ali você melhora um pouco da sua força, né? Porque o treino ajuda um pouco na biomecânica. Quando tudo que você faz que melhora a força, ajuda na biomecânica. E aí a velocidade
também, né? Esses treinos de velocidade servem para isso, você melhorar a velocidade final. E enquanto de adaptação também. Então, seja, os 4 fatores que são importantes para a gente evoluir na corrida estão presentes nessas 4 zonas de treinamento. Por isso que eu acho importante a gente juntar tudo isso. Eu acho que é importante um outro ponto também, né? Uhum. A gente não tem que escolher um treino que é bom para mim. O que é bom para mim? Por exemplo, eu tenho um aluno que ele não gosta de fazer esses treinos de velocidade. Então eu tive que adaptar os treinos de velocidade para ele. E aí hoje ele gosta de fazer, porque eu já fiz algumas coisas diferentes. Eu não faço tão veloz, tão desgastante, né? Eu já faço um pouco menos, mais lento assim com ele. Ainda rápido, mas não tão rápido quanto ele consegue. Mas de qualquer forma, você precisa estimular o aluno para que ele tenha o resultado que ele quer. Então aí entra aquele lance que o treinador precisa ter a sacada de saber como que eu vou estimular o aluno sem ele perceber que eu estou estimulando ele naquilo que ele não gosta, né? É mais ou menos isso, não foi? Isso, cara. É isso aí que eu fiz com ele. Eu enganei ele, né? Então ele faz o que ele não gosta. É isso aí. Tomara que ele não veja, que senão ele vai. Mas é isso aí. É fazer o que ele precisa de um jeito que ele goste, né? Mas assim, tem pessoas que às vezes não tem treinador e falam assim, eu gosto muito desse treino, eu vou repetir muitas vezes esse treino. Tá errado. Nós temos que buscar os diferentes tipos de treino para conseguir as adaptações dos diferentes tipos de treino. E assim a gente vai evoluindo. Você não pode fazer só aquela história, né? Tanto hoje em dia os coaches falam, né? Criança que faz o que gosta, né? Adulto faz o que precisa ser feito. Então, o treinamento de corrida é um pouco assim, né? Você tem que fazer aquilo que precisa ser feito, né? E aí a gente cai naquele famoso depende, né, professor? Porque, como você falou assim, cada aluno tem a sua especificidade, a sua limitação, tem o seu objetivo com a corrida. E o que acontece muitas vezes é que eu vejo muitos alunos, muita galera que tá começando na corrida, copiar o treino do coleguinha. Não, porque o meu coleguinha tá fazendo o treino nesse ritmo. E a gente sempre alerta. Gente, não pode, o seu coleguinha está no ritmo. E se você estiver no mesmo ritmo dele, ok, mas não é o mais ideal, né, professor? Como passar isso para a pessoa? Gente, não faz o respeito seu, porque às vezes a galera gosta de treinar em grupos e tal, e às vezes sai aquele pelotão para treinar num ritmo forte, e tem sempre um outro que fica mais para trás. Então é importante você, não é uma questão de como é que fala? De você colocar, não é em classes diferentes, mas é que você falou, é questão de respeitar o momento da corrida que você tá, né? O ritmo de treino que você tá, para que você acompanhe, se for treinar em grupo, acompanhe o seu grupo, né? Às vezes eu vejo que acontece muito isso, às vezes, por exemplo, em grupos de corrida, né? Tem um pelotão que corre um pouquinho mais rápido, vai um pouquinho mais para frente, tem um pelotão intermediário e tem o pelotão do pace fofoca / caminhada. E às vezes a pessoa se sente menosprezada por estar lá atrás. E não é assim, né? É saber o momento da corrida que você tá para você poder evoluir, né? Como é que a gente trabalha isso na cabeça do aluno, professor? Porque é uma situação complicada, principalmente para quem tá começando, né? Quer começar rápido e às vezes o rápido dele é o Zona 1, já é o rápido dele, né? Exatamente. E às vezes ele quer copiar do colega, e um outro caso também, fazer treinos que ele fazia no passado. Por exemplo, hoje, por conta do doutorado, eu estou treinando pouco. Então não adianta eu querer fazer um treino igual o que eu fazia há 5 anos atrás, quando estava preparando para as maratonas, para as ultras, 6 anos atrás. Já fiz maratonas e tal, mas é diferente. Eu sou a mesma pessoa, mas hoje o meu condicionamento é outro. Então você copiar treino é um outro problema grave que a gente precisa enfrentar e entender o seguinte: mesmo que a pessoa, digamos que você tem 2 irmãos, são gêmeos, idênticos, mesmo VO2 máximo, mesma alimentação, mesmo trabalho. É possível acontecer isso, esse Ctrl-C, Ctrl-V no caso de pessoas assim? É possível? Não, acho que não. Só na hipótese mesmo, só no caso de hipótese. No mundo perfeito. Tá? A gente pergunta isso, porque acontece, a gente sabe que acontece. Mas eu sou gêmeo. Mas olha só, mas aí é isso que eu ia completar. Mesmo esses gêmeos, os treinos deles têm que ser diferentes, sabe? Não adianta que mesmo sendo gêmeos idênticos, alimentação igual, dormem, trabalham na mesma coisa, o treino deles tem que ser diferente. Alguma coisa eles têm de diferente, sabe?
E aí eu desenvolvi um cálculo que eu consigo entender qual é a necessidade do cliente. Eu consigo entender qual é o ponto fraco que o meu atleta tem. E aí, por exemplo, eu faço um outro teste com esse gêmeo, eu faço 2 testes. E aí eu vou comparar o quanto que eles perdem de velocidade de um teste mais curto para um teste mais longo. E nessa perda de velocidade, eu vou identificar se ele precisa fazer mais treinos na zona 2, se ele precisa melhorar o VO2 máximo, se ele precisa melhorar a velocidade. Eu consigo prescrever melhor o treino a partir do momento em que eu entendo qual é a necessidade do meu cliente. Então, se o cara vai copiar o treino, são 3 amigos, vão para a maratona de São Paulo, vão fazer o treino juntos, eles não podem fazer o mesmo treino. Não é porque eles têm o mesmo VO2 máximo, eles vão para a mesma prova, que eles têm que fazer o mesmo treino. Cada um tem a sua especificidade, cada um tem a sua necessidade. E aí você precisa entender qual é a necessidade dele. Ele copiar o treino só vai atrapalhar a evolução dele. E aí tem outras questões, tem outros números, como por exemplo, reserva de velocidade anaeróbia, que eu não vou nem comentar aqui porque não cabe. Mas, por exemplo, é um outro fator que você pode avaliar para saber a diferença entre 2 pessoas. Que às vezes ele tem o mesmo VO2 máximo, vão correr 5 km juntos, mas às vezes um tem uma capacidade diferente do outro. E eu preciso entender isso. E a pessoa que quer copiar o treino, infelizmente, ela está se prejudicando e ela não sabe. Ela está atrapalhando a própria evolução, ela está atrapalhando os treinos e ela não sabe que ela está fazendo isso. Às vezes até sabe, né? Mas aí é consequência do que cada um vai querer fazer. Isso é importante, gente, para você que está assistindo e ouvindo esse programa, que o quanto um treinador precisa pensar para que ele monte a sua planilha de treino, seja semanal, seja quinzenal, seja mensal, semestral, enfim. Existe muita ciência envolvida num treinamento de corrida. E é isso que é importante. Esse programa é para te lembrar disso. Talvez você já saiba, e talvez caiu naquela zona da blogueiragem. Gente, não é só... Existe muita ciência por trás disso, então não é só você começa só colocando tênis e correndo, mas se possível é importante você se preparar, ter uma pessoa capacitada para poder te treinar. Uma coisa que particularmente eu falo, não aconselho muito, é as pessoas pegarem planilhas prontas de internet e tem lá objetivos de ritmos separados lá. Aqui você vai correr fraco, aqui você vai correr meio forte. Pode ser um gatilho para você começar a correr ou pensar em ser treinado por alguém? Pode ser, mas isso não pode basear a sua corrida, né? Porque uma hora ou outra isso vai dar ruim. Isso não vai funcionar para você. E aí você vai dizer que a planilha do fulano é ruim. Em vez de você ficar perdendo tempo com planilha, separa um tempo, se dedica, procura um treinador especializado para poder te orientar, para poder entender quais são a sua atual performance hoje, o que você consegue entregar, o que você precisa melhorar, para que, mais importante, para que você se divirta e que você não se lesione. Eu acho que isso é o mais importante. E para um treinador pensar nisso, exige tempo, exige estudo. E aí que a gente entra num assunto muito importante, professor, que é como o treinador ele precisa se preparar para poder chegar nesse ponto. Você está vindo de um doutorado e é muito estudo, você não parou só nos estudos da faculdade. E aí trazendo também esse assunto agora para os meus colegas que estão na educação física ou que estão acompanhando aqui o canal também. O que um treinador de corrida ele quer começar? Qual que é o ponto inicial para que um treinador de corrida se torne um treinador melhor? Eu sei que você tem um método muito bacana, eu queria entender como é que você virou essa chave, porque você treinou algumas pessoas e hoje você também você é um treinador de treinadores, vamos chamar assim. Como é que você trabalha essa questão de treinar treinadores? Porque a gente está falando do benefício maior de quem vai contratar essas pessoas. As pessoas também precisam estar bem preparadas. Fala um pouquinho desse seu método, que foi o que me trouxe até a sua pessoa, até ao seu curso, enfim. Fala um pouquinho dessa sua metodologia no Mestres da Corrida. Pô, Thiago, ninguém evolui sozinho. Esse é o mantra dentro do Clube dos Mestres da Corrida. Não é nem um lema, é um mantra. Os mestres têm que acordar e falar isso todo dia. Ninguém evolui sozinho, ninguém evolui sozinho. Você pode achar, é a mesma coisa que a gente está falando sobre os atletas, né, os corredores. Não, eu pego a internet, pego uma planilha da internet e vou treinar sozinho. Ninguém evolui sozinho. Você vai chegar em um momento que você pode até melhorar um pouco, mas depois você vai chegar a um ponto que você vai precisar de alguém. E
sou professor de universidade, como eu falei, desde 2004. São 21 anos atuando no ensino superior. E eu sei, como também sou pedagogo, formado em pedagogia, que o currículo das faculdades, do ensino superior, ele não atende muitas necessidades que os treinadores têm. E está tudo bem, porque o objetivo da faculdade não é formar treinadores de corrida, é formar professores de educação física. Assim como hoje eu trabalho com corrida, no passado eu trabalhei com musculação, trabalho com ensino médio. Então a faculdade tem que te proporcionar isso, te dar uma formação básica para que você possa atuar na sua área que você queira vir depois. Legal. Mas o que acontece em relação à corrida? A gente não tem nenhuma formação específica, pelo menos até onde eu sei, dos currículos que eu acompanho, que tem uma disciplina corrida. E quando você vai trabalhar, você se depara com uma necessidade de conhecimento que você não tem. Então você tem que procurar esse conhecimento. Aí você começa a fazer alguns cursos. Hoje em dia, cursos presenciais são mais difíceis, são mais escassos. Eu estou começando a rodar, né, com curso presencial também pelas cidades, pelo Brasil. Tem Curitiba, Florianópolis, BH, vai ter vários cursos agora nos próximos meses. Quando tiver por São Paulo, me avisa, tá? Tá bom. Porque é muito escasso. Hoje a saída é a gente estar nas redes sociais, nos cursos online. E aí eu pensei nisso, eu falei assim, olha, eu acredito que eu posso ajudar aos treinadores com o conhecimento que eu tenho para que eles possam evoluir profissionalmente. E comecei a conversar com a minha esposa, que também é pedagoga, eu falei assim, Vitor, é curso online. Hoje a saída vai ser o curso online, para você atender pessoas do Brasil inteiro, para que elas possam ter acesso de maneira remota, que elas possam estudar a hora que elas quiserem. E então, eu montei o Clube dos Mestres da Corrida com essa ideia, de colaborar, de ajudar na formação. E a formação, ela tem que ser constante, sabe? Você vê, a minha formação, esse ano que passou, o clube vai completar 2 anos, em dezembro. O quanto que eu aprendi com eles, o quanto que isso está sendo bom na minha formação. Eu estou lançando agora uma outra assessoria de corrida junto com 2 colegas. A gente está evoluindo muito porque está em contato com outros. Hoje a gente tem mais de 100 mestres no clube do Brasil inteiro, desde Manaus até São Leopoldo, Pelotas, no Rio Grande do Sul, passando pelo Nordeste e tal. Tem alguns estados que não tem mestre ainda, mas a gente está em diversos estados do Brasil todo. Onde quer que você vá correr, você vai ter um mestre da corrida para te dar um apoio, sabe? Você vai sair por exemplo, vou sair do Rio e vou correr em São Paulo. Tem alguns mestres aí, Campinas, Bauru, Santos, São Paulo, tem uma outra, Pirapozinho, tem umas outras cidades aí que tem bastante, Vargem Alta, Cotia, tem mestre pra caramba em São Paulo. Aí você vai correr no Nordeste, você vai ter lá um mestre em Recife, Natal. Então essa troca de experiências é muito rica. Eu costumo falar que o grande ponto da formação não é que você vai ter aula com um professor, você vai ter a oportunidade de estar numa mesa com 100 treinadores, desde alguém que está iniciando, que é estudante de educação física, que está em 0 alunos, até uma mestra que tem mais de 600 atletas na sua assessoria, passando ali para a turma que tem 40, 50, 100, 150, 200 atletas. Olha só, quando você vai sentar na mesa com esses caras para pegar uma dica dele? Essa mestra, né, que tem 600 atletas na sua assessoria, mandou um áudio de 5 minutos. Cara, o quanto que aquilo é enriquecedor. Aquilo ali vale muito dinheiro. Um áudio que ela manda de 5 minutos. Então, ou seja, ela entrou no clube, o pessoal já chegou, o que você fez na sua vida para ter 600 alunos? É a pergunta de milhões, né? Ela vai e fala que o que ela fez foi se posicionar nas redes sociais, se posicionar enquanto como seria o seu produto. E a primeira aula do clube é exatamente isso, posicionamento. Porque a gente precisa entender que o seu treino vai ser igual do treinador lá do Nordeste. Os treinos não são diferentes. É fartlek, intervalado, ritmado, longão, rodagem. Você pode botar o nome que você quiser, treino contínuo, pode botar o nome que você quiser, o apelido. Mas não vai ter diferença. A grande diferença das assessorias é o seu posicionamento. E aí vem um outro ponto fraco da formação universitária, que é o estudo de marketing, gestão de negócios, empreendedorismo. Eu nunca estudei isso na faculdade. Eu estudava uma parte de marketing esportivo,
que era assim, como você conseguir patrocínios para os seus eventos, até porque eu estudei na década de 2000, né, 99 a 2002. Então, assim, a gente não tinha nem internet, né? Estava começando a internet. Não tinha essa ideia do marketing digital, rede social. Então, você saber o que é posicionamento, gerir os seus negócios, é muito mais difícil do que você montar um treino. A periodização, eu desenvolvi uma planilha que eu passo para os mestres, que em 10 segundos ela monta a periodização para você. E se você tem também a planilha. Tenho, né? Eu tenho. Você tem, ou seja, 10 segundos você monta a periodização. Então, ou seja, matematicamente, cientificamente, ela já está montada para você. Não é isso que vai ser o diferencial. Enquanto treinador, enquanto dono de assessoria, tem que entender que é um negócio. E como negócio, tem que ter lucro, tem que ter gestão, tem que ter resultados, não somente dos seus alunos no pódio, o que é muito bom. E aí também vem o seguinte, né, Thiago? Cada mestre tem o seu objetivo dentro do clube. Não, Vitor, eu vim aqui só para pegar conhecimento. Tem alguns doutores dentro do clube que eu acho muito legal. Tem alguns que têm assessorias muito grandes, que eu acho muito legal, que são pessoas que têm humildade em trocar experiências, sabe? Não estão ali, ninguém é baú. Hoje existem aí 20 milhões de corredores no Brasil, por dados do ano passado. 20 milhões, se nós tivermos cada assessoria com 100 pessoas, nós precisaríamos de 20 mil assessorias, se eu não estiver enganado. 20 mil assessorias com 100 alunos, a gente não tem isso tudo. Ou se tem, não tem com a qualidade que deveria ter, com a autoridade que deveria ter. A gente não... 20 mil assessorias, cara, é muita assessoria para ter 100 alunos. Ah, Vitor, mas nem todos os 20 milhões têm treinador. Esse aí é um outro problema também que eu tenho me preocupado muito dentro do clube. É a gente conseguir oferecer serviço de qualidade por um preço baixo para a população. Para que seja acessível, né? Exatamente, tornar isso mais acessível. E mesmo assim ser lucrativo, não para ser bonzinho com as pessoas. Não é isso. Como eu falei, acabei de falar, é um negócio, você quer ser lucrativo. Exatamente, estratégico. Então, e ao mesmo tempo, ser bonzinho com as pessoas, né? Sim. É ser bom para mim e bom para o outro. É um negócio que é bom para todo mundo. Então, oferecer um serviço de qualidade, montar treinos, aí isso eu tenho algumas possibilidades, mas é uma preocupação constante, que a gente consiga, dentro do Clube dos Mestres da Corrida, oferecer esse produto com baixo custo, mais acessível, para a maior parte da população não ficar sem o treinador. Quem fizer isso, eu acredito que vai ter um rendimento, faturamento muito bom e vai ajudar muitas pessoas. Isso é uma coisa que me preocupa muito, porque não é para... No final das contas, sabe, Thiago, eu tenho 3 filhos e não é sobre ganhar dinheiro, não é sobre isso, não é só ter uma assessoria grande, são pessoas, cara, são vidas, são que você toca, que você muda. Olha só, a sua vida foi mudada pela corrida. Quantos mestres, quantas pessoas que têm a vida mudada pela corrida. Então não é só um treino. Ah, vou passar uma planilha para você. Pô, não é isso. Se a gente fosse realmente valorizar, precificar o nosso serviço, não tem preço. Exato. Você não tem preço o que a gente faz pelas pessoas. E é isso que a gente tem que entender. Atingir essas pessoas, tocar nessas pessoas. Poxa, eu tenho um atleta que está comigo há 5 anos, 6 anos. Pergunta se ele vai me largar. Eu não vou largar ele. Ele não vai me largar, né? Por quê? Porque eu consegui atingi-lo em um ponto da alma dele que a corrida faz parte dele. E ele chegou para mim por conta de concursos, né, dos staffs da vida. Ele, Vitor, eu tenho que correr 12 minutos, 2.400 metros em 12 minutos. Eu, beleza, vamos lá. Comecei a treinar e aí já são 5 anos, já fez meia maratona, não quer correr mais do que isso e tá tudo bem. É importante ele correr, certo, se movimentar, né? Então a minha preocupação hoje é com essa, é a gente conseguir ter um produto de qualidade a ser mais acessível, a baixo custo, para atender grande parte da população. Porque digamos que desses 20 milhões, 5 milhões têm treinadores, significa que a gente tem 15 milhões de pessoas precisando do nosso serviço e que a gente não está olhando para elas. A gente monta assessorias com valores que são justos, 150, 200 reais por mês, até mais, as grandes assessorias, as mais caras, mas a gente tem que olhar para quem está começando agora na corrida, que não tem dinheiro. A maior parte dos brasileiros, 90%, se eu não me engano, ganham menos de 5 mil reais por mês.
essa população não vai ter R$150 para pagar todo mês na corrida. Então, essas pessoas que a gente tem que olhar. E isso é uma preocupação que eu, como treinador, eu penso muito em fazer esse serviço também para as pessoas, sabe? Treinar as pessoas é muito bom. E a gente precisa ter esse conhecimento que vai além do fartlek, ritmado, longão, olhar para a sua assessoria, para o seu negócio de forma estratégica e humana. Eu acho que esse é um dos pontos fortes meus enquanto pessoa e do Clube dos Mestres da Corrida também. Ninguém evolui sozinho. Exato, e eu acho que essa relação de troca, né, uma vez que você precisa da ciência, do ensino técnico para você poder aplicar isso para o ser humano que te procura, para o aluno que está ali, quando você consegue, como você falou, quando você consegue atingir a alma do aluno, o coração dele, entregar aquilo que ele quer como atleta, como corredor amador, enfim, de uma forma que conecta com ele, o seu negócio, o seu business como treinador, ele tende a crescer, porque a gente percebe isso em sala de musculação, né, que hoje é a minha atual experiência, né, como futuro professor formado em educação física, no próprio estádio a gente começa a observar muito isso, dentro de uma sala de musculação, quando você consegue ver um aluno que mal conseguia levantar o ombro por causa de uma lesão, e de repente 1 mês e meio, 2, com treinamento adequado, com treinamento específico para ele, dentro das capacidades que ele consegue entregar. Uma pessoa que mal conseguia levantar o ombro, hoje já consegue fazer uma elevação lateral tranquilamente, sem sentir dor. O obrigado que ele te dá no final da aula, alinhado com outras técnicas, fisioterapia, um monte de coisa, mas o que ele realiza ali na sala de musculação sobre sua responsabilidade, já te dá uma alegria muito grande. Da mesma forma também, quando você consegue incentivar um aluno que mal conseguia chegar nos 5 km, quando ele sai dos 5 e completa os 10, com a sua técnica, com a sua didática, com a sua atenção, né, sem tirar o business do jogo, mas com a sua atenção como professor, como treinador, com a gratidão que ele te entrega ao realizar os primeiros 10 quilômetros, o desafio de concluir a primeira meia maratona. Cara, não tem preço que pague isso. Só que tudo isso existe muito estudo, muito preparo, muita acessibilidade, muita troca. Eu acho que o mais importante para um treinador, dentro desse tudo, ele tá conectado com outros treinadores, porque não tem essa de quem sabe mais ou quem sabe menos. Eu acho que o grande lance dessa reunião, dessa união de mestres da corrida, que nem você falou, professor, é exatamente isso. Você tem doutor, você tem que estar começando, você tem um recém-formado, vou me colocar nesse caso, um recém-formado em educação física, que quer aprender, que tem um monte de gente assim em volta para poder ajudar. E por mais experiência que o doutorado, o cara mais antigo, o cara mais experiente, vamos dizer assim, com mais tempo de profissão possa ter, sempre tem algum caso que ele não conhece. Por isso que é importante o treinador ter essa humildade, né, de estar sempre aprendendo, de estar sempre ouvindo o próximo, sempre estar aberto a debate, a continuar perguntando os porquês, que eu acho que nos ajuda a responder muita coisa, principalmente dos nossos alunos, né, mas por que isso, por que daquilo. E eu acho que o treinador que tem isso em mente, ele consegue com certeza alcançar voos mais altos. Você falou, ninguém evolui sozinho. Então você precisa estar dentro de uma comunidade, dentro de um grupo de pessoas ali que estão no mesmo foco que você, ou caminhando para a mesma direção. Óbvio que cada um vai ter o seu método, vai ter a sua aplicação, cada um tem um aluno diferente, mas a base ela mantém a mesma. Quando você tem a base científica ali, que você tem essa sensibilidade com o próximo, que é o seu aluno que vai estar ali na sua assessoria, no seu grupo de corrida, enfim, você só tende a ganhar. E como a gente falou aqui muitas vezes, para você que é corredor, você precisa entender que o seu treinador precisa estar preparado dessa forma. E é importante que o treinador tenha essa sensibilidade, né, professor? Thiago. E que os corredores perguntem aos seus treinadores qual é a formação deles em relação à corrida. Sabe? Não vão contratar treinador porque ele está no pódio. É bom. Mas você sabia que o treinador do Usain Bolt, ele não corria 100 metros? Então, ou seja, como que ele vai... E o cara era barrigudinho. Você olha pro treinador do Usain Bolt e fala assim, esse cara não corre. Esse cara não é bom. Se você pega pelo físico, né? Pra quem assistiu aquela série Split lá na Netflix, viu muito isso, né? Todos os treinadores... Eu entendo que é fundamental que você pergunte ao seu treinador qual é a formação que ele tem em relação à corrida. Onde que ele aprendeu sobre treinamento de corrida. Por mais que ele seja atleta olímpico, ele precisa ter uma formação enquanto treinador de corrida. Ele precisa ter feito algum curso. Nós tínhamos no clube, até recentemente, a medalhista de
de bronze de Winnipeg 99, Viviane Anderson, que mora em Juiz de Fora. Poxa, maratonista, chegou no pódio da São Silvestre, Maratona do Rio, Maratona de São Paulo, acho que foi bicampeã da Maratona de São Paulo, 97, 98, 96, 97. Pô, você parar para ouvir a Viviane Anderson contando as histórias dela enquanto atleta de elite, não tem preço. Nós temos ali a turma dos cinquentões dentro do clube, que são os mestres com mais de 50 anos de idade, tem 3 ou 4 ou 5 que correm há mais de 30 anos. Os caras correm desde os 20 anos de idade. Na época que a chegada era funil e você tinha que entregar o número de peito pro cara e ele furava para marcar qual era a ordem de chegada. Não tinha chip, cronometragem, você não sabia nada disso. Você corria, chegava, fazia um funil, a ordem de chegada era essa, pegava o número de peito e entregava pro cara. E aí depois você ia ver quem foi o primeiro, quem foi o segundo. Então, ou seja, tem experiências que vão também além da faculdade. Por isso que eu falei, nesses 2 anos de clube, quase 2 anos, quem mais aprendeu ali fui eu. Eles estão achando que eles estão aprendendo, mas eu aprendi muito, eu cresci muito como professor. Então, acho que é fundamental que os corredores perguntem como que você está, qual curso que você está fazendo. Né? Se você quer ter um bom treinador, olhe as redes sociais dele, converse com ele antes, procure saber de outros atletas, como que ele é enquanto treinador, pergunta se ele fez curso, porque assim, lá no começo de 2017, antes de eu falar que eu era treinador de corrida, eu fiz alguns cursos para eu poder entender e saber se era possível ou não, porque o conhecimento da fisiologia eu já tinha, mas o do treinamento não. E agora o que eu sinto mais falta é o treinamento da parte de gestão, administração do negócio. E isso também é outro que eu estou estudando muito nesses últimos 3 anos, junto com o doutorado, para poder alavancar esses negócios. É isso. É isso, meu jovem. Palmas, plateia virtual, para esse brabo mestre da corrida, professor Vitor. Esse cara tinha muita coisa aqui pra gente poder conversar ainda, que eu separei aqui, estratégia de treinamento. Então, professor, eu vou deixar a convocação, não vou convidar, vou convocar você a voltar aqui de novo, principalmente pra gente falar um pouquinho sobre o seu doutorado nessa questão da ultramaratona, explicar como é que é o processo, para quem tem essa intenção. Então já fica o convite pra gente marcar uma outra hora, um novo bate-papo, pra gente conversar sobre isso. Né? E eu queria deixar esse espaço aberto agora, aqui, esses minutos finais, para você poder falar, fazer o convite, né, para a galera conhecer, para a galera que quer ser treinador, a galera que quer estudar mais, que quer estar nesse meio, quer estar nesse clube, como é que faz? Vou colocar até você aqui na janela principal, para ficar à vontade, para você deixar o seu recado aí, fica à vontade. Primeiro, obrigado pelo convite. Já está aceito sempre que for chamado aqui por bate-papo legal, rápido, agradável, inteligente, que a gente pode falar abertamente sobre o que a gente ama fazer, que é treinar pessoas usando a corrida, né? A corrida como instrumento de trabalho, né? Bem, se você é corredor, está procurando uma assessoria, eu tenho uma assessoria chamada Espírito Corredor, assessoria de corrida, só procurar no Instagram, no YouTube também, a gente tem um canal no YouTube, e ali é muito mais do que corrida, é um estado de espírito, porque a gente entende a corrida de uma outra maneira, em um outro patamar, né? Porque a gente vê a corrida nisso, essa mudança de vida é muito mais do que correr, muito mais do que correr. E se você é estudante de educação física, treinador, já tem assessoria, quer começar uma assessoria, é personal trainer, quer fazer uma transição, Mestres da Corrida, procura aí mestresdacorrida.com.br, deixar o link aqui embaixo também, né, para o Thiago colocar, acesse, tenha mais informações, tem contato de WhatsApp, só chamar, que eu explico mais detalhes sobre como funciona o clube, o que é, e as portas estão abertas para todos aqueles treinadores, profissionais de educação física que têm esse perfil de compartilhar informações, humildade, em compartilhar a sua experiência e alegria em receber muito conhecimento. Esse é o nosso perfil para os mestres da corrida. Valeu, Thiagão, obrigado. E sempre que chamado, aqui estarei. É isso, meu jovem. Todos os links estão na descrição do programa, estão também no nosso site. É só você clicar. E você que tem essa intenção, como eu também tenho, de me tornar um mestre da corrida, então esse é o caminho, meus jovens. Professor Vitor, obrigado de novo pelo seu tempo. Vamos marcar assim, um novo bate-papo em breve pra gente falar sobre ultramaratonista. Inclusive, vou até convidar 2 amigos meus para participar dessa roda de conversa. Ele vai estar, um deles, inclusive, vai estar na ultramaratona de Indaiatuba, acho que vai ser agora, que
que vai ser em torno de 12 horas rodando na pista nova de Indaiatuba de atletismo que os caras inauguraram lá. Vai estar 12 horas correndo, o Everaldo. Ele que esteve comigo na minha primeira maratona, me acompanhou lá, ele e o Adriano Kubai. É importante também, né, professor, você correr com pessoas que te incentivam, que te encorajam e que tenham mais experiência que você, que te seguram ali para você não acelerar. Sim. A minha primeira ultra 12 horas, éramos um grupo de 10 e eu era o único estreante. Então todos os outros 9 já me passaram essa segurança, essa informação, né? Muito bom. É isso, isso é muito bom. Corra com quem corre com você. Procure treinadores que estejam habilitados e que sejam de preferência, óbvio, mestres da corrida aí. E tamo junto. Esse foi mais um Corrida On Demand. Aguarde o próximo episódio com mais informações. É isso, tamo junto. Corrida On Demand no seu ritmo sempre. Tamo junto. Um abraço, até o próximo episódio. Valeu, tchau. Corrida On Demand. No seu ritmo sempre.